A gente fala sobre cultura o tempo todo, né? A cultura da empresa, a cultura de um país, a nossa própria cultura. É uma palavra que a gente usa para quase tudo na nossa vida. Mas se alguém chegasse e pedisse para a gente definir, o que a gente diria? Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso e ver como um especialista pode ajudar a gente a desvendar esse mistério. Pensa só um pouquinho. Ela tá no jeito que a gente se cumprimenta, na comida que a gente come, nas histórias que a gente conta. A cultura molda quem a gente é, como as nossas empresas funcionam, como a nossa sociedade se organiza. É quase como um software invisível que está rodando por trás de tudo no nosso dia a dia. Tá, mas para além dessa sensação de que ela tá em todo lugar, existe uma definição que seja clara, que funcione? Para a gente conseguir desemaranhar esse conceito que é tão complexo, a gente precisa de um dia, alguém que dedicou a vida a estudar essa força tão poderosa. E esse guia é o psicólogo e antropólogo espanhol Ángel Aguirre Bastan. Ele nos oferece uma estrutura que é, olha, brilhante. Não só para entender o que é cultura, mas principalmente para entender o que ela faz. E por que a gente deveria dar ouvidos ao Bastão? Bom, as credenciais dele falam por si. Professor emérito na Universidade de Barcelona, com não um, mas dois doutorados, um em filosofia e outro em psicologia, e mais de 130 publicações. Acho que dá para dizer que ele entende do assunto, né? É o trabalho dele que vai ser a nossa base aqui. Para começar, o Bastan faz uma coisa muito inteligente, ele simplifica. Ele defende que ao longo da história, esse conceito enorme de cultura pode ser dividido em duas visões principais, que são quase que opostas. Vamos ver como é que isso funciona. O Bastan nos apresenta uma divisão bem elegante. De um lado, a gente tem a cultura subjetiva. Pensa nela como o cultivo da mente de uma pessoa, sabe? A educação dela, os valores que ela carrega. É a cultura como algo interno, pessoal. Do outro lado, tem a cultura objetiva. Essa já é a cultura das grandes realizações de um povo. A civilização. A arquitetura, a arte, as leis, são as estruturas externas que um grupo constrói. Por muito tempo, esses dois jeitos de ver a cultura pareceram totalmente opostos. Mas é aqui que está o pulo do gato. Como é que se resolve essa tensão entre o que é interno e o que é externo, entre o indivíduo e o grupo? O Bastan vai além e consegue unir essas duas ideias numa definição única, super poderosa, que virou o centro de todo o trabalho dele. E aqui está a grande sacada dele. Para o Bastan, cultura não é só um monte de hábitos ou de objetos. É, ante tudo, um sistema de conhecimento. É como se fosse um mapa mental que todo mundo do grupo compartilha. Um mapa que nos dá um modelo de como a realidade funciona e um guia de como a gente deve agir dentro dela. Essa ideia é genial porque conecta tudo. O conhecimento que está dentro do indivíduo e a estrutura que está fora, no grupo, tudo se junta nesse sistema. E esse sistema não está aí por acaso. Ele tem 4 funções muito claras. Primeiro, ele nos dá um modelo para entender o que é real. Segundo, ele cria aquele sentimento de nós, de pertencimento. Terceiro, ele é passado para frente para os novos membros, através de um processo chamado enculturação, que basicamente é como a gente aprende as regras do jogo da nossa sociedade desde criança, quase sem perceber. E quarto, e talvez o mais importante, ele funciona. É uma ferramenta que ajuda o grupo a resolver seus problemas e a sobreviver. Com essa definição superpoderosa em mãos, o Bastan não ficou só na teoria, não. Ele usou essa lente, a cultura como um sistema de conhecimento, para analisar de tudo um pouco, desde como as empresas funcionam até como as identidades nacionais são formadas. E este slide aqui mostra o quão poderosa essa ferramenta de análise é. Quando ele olhou para cultura organizacional, por exemplo, ele investigou como cada empresa criou seu próprio sistema de conhecimento para poder operar. Na etnopsicologia, ele usou a mesma ideia para entender como diferentes culturas podem moldar a nossa própria mente. O trabalho dele é tão amplo que ele é um dos organizadores do Dicionário Temático de Antropologia. Isso mostra que a definição dele não era só teórica, era uma ferramenta prática para entender o mundo. Certo, então, a gente já passou pela teoria. Mas, no fim das contas, por que tudo isso é relevante para a gente? Como é que essa visão mais acadêmica da cultura impacta o jeito que a gente vê o mundo? Porque, no fim do dia, a cultura é a planta baixa, o projeto invisível que estrutura a nossa realidade. Entender esse sistema de conhecimento, como o Bastan propôs, nos dá o poder de ler esse projeto. Permite que a gente entenda por que a gente age como age e por que nossas sociedades são do jeito que são. A cultura deixa de ser uma coisa vaga e passa a ser uma estrutura que a gente pode analisar. E isso nos leva a uma reflexão final. Se a cultura é um sistema que nos dá um modelo de realidade e um guia de comportamento, então vale muito a pena a gente se perguntar: qual é o projeto que a nossa própria cultura está escrevendo para a gente?